Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero dar prosseguimento à temporada de resultados do terceiro trimestre, mas como pelo menos uma vez por semana eu faço os vídeos falando a respeito da nossa estratégia de médio prazo, do rastreador de tendências, que é uma estratégia que eu uso na minha carteira, eu vou aproveitar que uma dessas empresas que está nessa nossa estratégia divulgou resultados para falar a respeito dela, né? Que é a Movida. Então a gente vai olhar tanto pela parte técnica quanto pela parte fundamentalista, né? Pedir para o nosso setor de análise passar algumas informações, né? Só, antes de mais nada, aí também peço para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade, tá? Deixa eu só abrir aqui. Inclusive, pessoal, eu fiz um vídeo, eu vou colocar ele aqui na descrição, não me lembro, não me recordo, faz uns 30 dias ou mais, falando a respeito do setor, né, e de quão interessante era esse setor, e que apesar da Localiza, que é a empresa top do setor, ser a melhor, né, tanto a Movida quanto a Unidas tinham um potencial bem interessante e tem um desconto aí em relação à Localiza. A Localiza divulgou resultados bons, mas que vieram abaixo do esperado na parte de custos, na parte de depreciação. O mercado ficou um pouco receoso em relação à Movida, que às vezes é o patinho feio do mercado. Inclusive, depois a gente vai ver em relação à venda de seminovos, né? Subiu mais de 90%. E eu já escutei várias vezes, né? A Movida não sabe vender carro, Movida não sabe vender carro, e teve essa alta aí de 92% na receita, né? Comparando o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, né? Vale lembrar também que a empresa fez uma emissão de ações em julho, fez um follow-on, captou mais aí de 500 milhões de reais, e só nisso ela conseguiu aumentar bastante a frota, né? A frota total aumentou 24% ano contra ano, tá? Então a gente pega aqui a receita bruta da empresa, cresceu 54,2% em relação ao ano passado, e a receita líquida 57,1%, e o resultado veio porrada, né, pessoal? Não tem uma definição melhor do que esse para falar a respeito do resultado da Movida, tá? As margens aqui em alta, né? Margem EBITDA aumentou, o EBITDA subiu 60% e a margem EBITDA aqui 12,3 pontos percentuais, tá? Quando a gente pega o ROIC também, o ROIC são normalmente mais baixo dessas empresas, mas ficou estável, né? E o ROI aqui 10,6%, né? E quando a gente vai para o lucro da empresa, o lucro subiu 45,8% em relação ao ano passado, né? Saindo de 41,3 milhões para... deixa eu só... me perdi aqui. 41,3 milhões para 60,2 milhões, né, pessoal? E esse setor é um setor que ele se beneficia bastante quando os juros estão mais baixos. A gente não deve esquecer que é um setor que demanda muito investimento, né? Demanda muito dinheiro, não é barato colocar para rodar uma empresa dessas, mas é um dos setores, junto com o de construção civil, junto com o de varejo, que se beneficia também desse cenário de juros mais baixos. Quando a gente olha na composição da receita, né? Primeiro, aluguel de carros aumentou 18% a receita em relação ao mesmo período do ano passado. Nós também tivemos aumento de taxa de ocupação e na diária média, né? O destaque principal aí ficou para o segmento de carros premium. Quando a gente fala de gestão e terceirização de frotas, a receita também subiu bem, subiu 35,6% e foram adicionados aí 9,4 mil carros operacionais no período. O único destaque negativo ficou por conta da diminuição da receita média por carros, né? Eles deram uma enxugada no preço dos contratos, né? Então diminuiu um pouquinho a receita, ainda assim teve um aumento bem significativo, e nos seminovos foi o que eu comentei, uma alta na receita de 92,6%, e basicamente essas empresas elas têm a receita do aluguel de carros, a receita da terceirização de frotas e também da venda de veículos, né? Vocês vão ver no vídeo ali que eu fiz a respeito do setor, é um setor que essas três empresas estão na bolsa, então a gente consegue comparar. São empresas que têm bastante potencial de crescimento, não só de forma orgânica, mas também adquirindo outras empresas. Então é um setor bem bacana aí para quem quiser acompanhar, especialmente aí para o médio prazo, tá? E quando a gente fala de um negócio que demanda bastante capital, é interessante a gente observar também o endividamento da empresa, né? Claro, só com esse follow-on aí, com essa emissão de ações entrou mais de 500 milhões de reais,
mas quando a gente pega o indicador dívida líquida pelo EBITDA, no ano passado era de 2,8 vezes, né, a geração de caixa medida pelo EBITDA, e fechou o terceiro trimestre em 2,3 vezes, e essa aqui é a menor alavancagem histórica da empresa. Então, um cenário de juros baixos, uma empresa que consegue se alavancar, faz a sua oferta e vê o negócio dela crescendo, né, uma oportunidade bem interessante, como eu falei, junto com varejo e construção civil, o pessoal da análise aqui entende que são os setores aí que mais possam se beneficiar aí com os juros mais baixos, tá? Então, em termos de fundamento, pessoal, perfeito, né? Para quem quiser acompanhar, é uma small cap ainda, né? Uma small cap que tem bastante potencial. As ações subiram bem do ano passado para cá, né? Na verdade, elas já vêm há algum tempo com esse movimento de alta. Lembrando que foi uma empresa que se reestruturou, né? Tanto que, se a gente olhar antes aqui, tinha vindo de uma baixa bem forte, né? De mais de 44%, e de 2008 até mais ou menos julho desse ano subiu aí em torno de 178%. As ações entraram nesse período lateralizado, né? E aqui no início de setembro o pessoal da análise recomendou a compra para médio prazo e Movida. E quando eu falo médio prazo aqui, pessoal, por essa estratégia, é períodos aí de 3, 4, 5, 6, 7 meses. Isso seria de médio prazo para essa estratégia. Ela é uma estratégia um pouco mais especulativa, essa do rastreador. A gente faz a análise fundamentalista para definir quais são as ações que vão ser recomendadas compra, e vai aqui no gráfico, né, para definir o momento de compra e o momento de venda. Então, perto aqui dessa região dos R$14 era uma compra interessante segundo o nosso setor de análise, e por isso eles recomendaram a compra. Lembrando, né, que nós encaminhamos pelo WhatsApp, pelo aplicativo e também no nosso sistema, e o cliente ele só precisa colocar a ordem lá na corretora dele, tá? Só isso, o monitoramento e avisar quando tem que comprar e vender, isso nós fazemos, tá? Então uma operação é uma estratégia bem tranquila. As operações, como podem durar meses, a gente não precisa ficar operando a todo momento. Eu tenho aí mais de 30, hoje está em torno dos 33, 34% do meu patrimônio tá nessa estratégia aqui, né? E quando eu falo patrimônio, eu falo a minha família, né? Ela é uma estratégia defensiva, já que a gente tem a análise fundamentalista para selecionar os ativos e tem o gráfico ainda, né, que nos aponta o momento de compra e o momento de venda. E o que é mais interessante aqui, pessoal, porque depois que o pessoal recomendou a compra aqui no início de setembro na Movida, as ações não subiram, elas caíram, né? E quando as ações são recomendadas para compra e ao invés de subir elas caem, se elas continuam interessantes ainda ali no gráfico, que no caso era estar acima de R$14, o pessoal continua recomendando a compra, né? Então quem não conseguiu entrar no primeiro momento deve conseguir entrar nos dias posteriores. Tanto que a última recomendação, o último dia que foi recomendado Movida, eu acho que foi ontem, né? Depois não se recomendou e hoje ela abriu aí subindo mais de 4%. Pô, Thiago, então tem pessoas que estão ganhando aí já 10% nessa operação, mas pegando o número da entrada mesmo, está dando em torno de 3%, é uma operação que recém iniciou, né? Então muita gente viu, pô, Thiago, mas hoje já subiu pra caramba ali, a gente quer pegar um prazo maior, como eu falei, daqui a um pouco 4, 5, 6 meses, né? A gente tem a operação, por exemplo, que foi montada em março e que o pessoal está posicionado até agora, né? Então uma operação que recém iniciou, já passou um pouco do nosso ponto de entrada, mas uma operação que tem bastante potencial, né? Não só pelo preço tá atrativo pelo gráfico, mas também porque a empresa tem a possibilidade de continuar crescendo e divulgar bons resultados aí no quarto trimestre e também no ano que vem, tá certo, pessoal? Então essa é a nossa é o resumo do resultado da Movida, resultado muito forte, uma small cap aí de bastante potencial e também da nossa estratégia do rastreador de tendências, tá? Pessoal, para quem tiver interesse em conhecer, essa estratégia está no nosso produto Full Trader, que é um produto que tem as recomendações de day trade, swing trade, do rastreador de tendências, long short, opções, e também tem as recomendações de longo prazo, né? Então, quem quer ter o seu dinheiro no longo prazo, e quando eu falo no longo prazo, as nossas estratégias são de longo prazo mesmo, né? É o que eu brinco, é buy and hold raiz, né? Tanto que a última recomendação de venda faz mais de 1 ano e meio, foi uma empresa que realmente perdeu fundamento para o nosso setor de análise, senão a gente vai deixar lá, né? 10 anos, 15 anos, enfim, tá? Então esse produto ele tem
tanto as recomendações, como por exemplo essa do rastreador de tendência, como as recomendações de longo prazo, para quem quer fazer um mix na sua carteira. Vou deixar aqui também o link dos relatórios grátis, do nosso canal do Telegram e das nossas listagens do WhatsApp, e claro, todos os nossos contatos, para quem quiser entrar em contato com a gente e bater um papo, além de conhecer todos os nossos outros produtos. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.